Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Que bom nos encontrarmos novamente nesta caminhada de fé, nesta caminhada de formação, nesse projeto arquidiocesano de formação de leigos e leigas que de alguma forma estão trabalhando nas diversas pastorais das nossas comunidades paroquiais em nossa arquidiocese. Nesse processo de preparação, já chegamos ao 10º encontro de nossa caminhada de fé, de nossa caminhada formativa. Com o tema, todos nós somos colaboradores de Deus. E a leitura, a iluminação bíblica se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Podemos pegar a Bíblia e abrir lá em Coríntios, capítulo 3, versículo do 6º ao 9. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Não há dúvida, irmãos, de que a maior necessidade do povo católico hoje é a formação na doutrina. Meus irmãos, por não conhecer bem a doutrina católica, nós muitas vezes vivemos, né, não é? A nossa espiritualidade, temos sim uma vida de oração, participamos da Santa Missa, vivenciamos a celebração dos sacramentos em nossa vida, mas muitas vezes acabamos procedendo não como verdadeiros cristãos. As nossas atitudes nos levam a dar um contra-testemunho daquilo que nós vivemos, daquilo que nós testemunhamos. Bem diferente, é claro, do que a própria igreja ensina, do que a própria igreja prega. Convido a você a pegar o livreto e no 2º parágrafo a gente acompanhar o que o livreto nos orienta, nos ensina. Sob o impulso do Espírito Santo, protagonista da missão, a comunidade, enriquecida pela variedade de carisma que o mesmo Espírito confere a todos os cristãos, forma seus ministérios e lhes confia a missão. E nessa perspectiva, precisamos compreender que, como eu falei no encontro passado, que quem nos chama é o próprio Senhor. Ele nos chama e nos envia. E é o Espírito Santo, é sobre o impulso do Espírito Santo, que é o protagonista da vida missionária da igreja, é que nós vamos testemunhando, é que nós vamos dando continuidade ao projeto de salvação, ao plano de salvação de Deus em nossa vida comunitária. Iluminados pela palavra do Senhor, todos, como nós vimos na própria leitura da primeira carta aos Coríntios, todos nós somos colaboradores do Senhor. Seja nós leigos e leigas, seja o clero, os religiosos,
Enfim, cada um de nós, batizados, nós somos colaboradores nesta vinha que é a Igreja do Senhor. Foi Deus que nos chamou, e ter certeza do chamado divino em nossa vida é um detalhe muito importante para vencermos as dificuldades da nossa vida pastoral. É comum, muitas vezes, sentirmos incapazes quando se trata de realizar algum trabalho dentro da igreja, algum trabalho na obra do Senhor. Deus conhece, Deus sabe da limitação, das limitações que nós temos como fiéis, como homens e mulheres. Ele conhece as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, mas o Senhor é conosco, Ele caminha conosco, Ele está no meio de cada um de nós, Ele está no nosso meio, nos ajudando, nos amparando, nos impulsionando a vivenciar a sua palavra de uma forma mais plena, de uma forma que de fato podemos, como cristãos, de verdade exalar o cheiro de Jesus Cristo por onde quer que cada um de nós estejamos. Mas fazer a vontade de Deus, meus irmãos e irmãs, é fácil? É claro que não é fácil. Muitas vezes é difícil. Fazer a vontade de Deus, quando nós realizamos tarefas, vai além da nossa capacidade física, da nossa capacidade mental, intelectual, emocional ou espiritual. E é nestes momentos que cada um de nós devemos lembrar que com a força do Cristo, a força de Jesus na nossa vida, podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade no nosso trabalho pastoral, no nosso trabalho missionário. E como o tema sugere, nesse 10º encontro, podemos nos questionar: como estão as nossas relações humanas dentro das nossas pastorais e movimentos? Está de fato existindo um acolhimento, um cuidado de cada um de nós dentro da nossa comunidade, especificamente dentro das nossas pastorais e movimentos? Seja no nível, esse cuidado, não é? Seja no nível espiritual, seja no nível afetivo, seja no nível social, seja qual for a dimensão do nosso relacionamento para com o outro. Como é que estamos vivenciando esta realidade? Vejamos então o que nos orienta a pastoral missionária lá na página 49 do nosso livreto. Uma paróquia, comunidade de discípulos missionários, requer organismos que superem qualquer tipo de burocracia. Os conselhos pastorais paroquiais terão de estar formados por discípulos missionários constantemente preocupados em chegar a todos. A leitura que nós acabamos de fazer soa como uma responsabilidade a cada um de nós, seja um coordenador, seja um agente de pastoral, até mesmo do nosso pároco, enfim, de toda a comunidade paroquial. Devemos buscar cada vez mais sermos discípulos missionários. Quem é o discípulo? É aquele que senta para escutar o que o seu mestre tem a ensinar. O que nós estamos fazendo nesta caminhada de formação, se não for realmente, se não tornarmos realmente discípulos
do Senhor. É como aquelas criancinhas que sentam no próprio chão para escutar alguém falar. Que possamos ter essa sensibilidade, que possamos ter esta alegria de sentar aos pés do próprio Senhor que nos ensina, do Senhor que nos ajuda a caminhar. E nesse processo formativo de sermos discípulos, aí sim irmos ao encontro do nosso irmão que de alguma forma precisa do nosso apoio, de alguma forma precisa do nosso testemunho, da nossa palavra. Quantos de nós, no nosso meio, não precisamos de uma palavra que nos conforte, de uma palavra que nos incentive, de uma palavra que nos impulsiona? Assim, o verdadeiro discípulo, aquele leigo e leiga, que faz a vontade do Senhor, que faz a vontade de Jesus, vai ao encontro do nosso irmão. É isso que a igreja nos pede. O Papa sempre está nos pedindo e interpelando que sejamos uma igreja missionária. Nossa, mas é difícil ser um missionário. Será que de fato eu tenho que deixar as minhas coisas e ir para bem longe para anunciar o evangelho que o próprio Senhor nos interpelou? Não, meus irmãos e irmãs. Nós devemos ser esse discípulo missionário, essa discípula missionária, num campo muito importante de evangelização, que é a nossa própria família, a nossa própria casa. O campo mais importante que devemos primeiramente anunciar e sermos esse sal que dá sabor, essa luz que ilumina as pessoas, são os membros da nossa própria família. De que me adianta eu estar aqui à frente falando ou participando de uma pastoral se não temos essa vida cristã dentro das nossas próprias casas? E um campo muito importante também e especial para testemunharmos o amor misericordioso de nosso Senhor é o ambiente onde a gente se encontrar, seja no trabalho, seja na escola, nos estudos, não é mesmo? Na nossa própria, com os nossos próprios vizinhos. É ali que devemos ser esse missionário. É ali que devemos dar o testemunho e anunciar a redenção do Senhor para todos. É isso que Ele nos pede. Quando Jesus nos fala, ide a todos os lugares dentro da nossa realidade, não é mesmo? Porque nós trabalhamos, temos os nossos compromissos, mas podemos ser esse discípulo, sim, ao lado daquelas pessoas naquele momento em que nos encontramos. E é isso que a igreja nos ensina nesse encontro, não é mesmo? Que sejamos discípulos missionários, ou seja, testemunhar, ser um outro Cristo na vida das pessoas, dos nossos familiares, como eu já disse, e aí sim podermos, aqui como igreja, como comunidade celebrativa, celebrarmos a liturgia dentro da nossa comunidade, participando da Santa Missa, celebrando os sacramentos. Mas, de novo, é lá no meu ambiente em que estou inserido, no ambiente da qual eu me encontro todos os dias, é que é ali que eu devo ser um outro Cristo para as pessoas, para os nossos irmãos, através da nossa, dando testemunho, através de uma vida orante, através de uma vida de respeito para com o próximo, de amor para com o próximo
e de misericórdia para com o próximo. É isso que Jesus nos está pedindo, que sejamos cooperadores, servidores do próprio Senhor, onde a igreja se encontra, que somos cada um de nós. E essa ação pastoral é assumida por toda a comunidade, seja quem for, o pároco, o sacerdote, os seminaristas, seja os consagrados, diáconos, bispo, assim por diante. Onde quer que estejamos, devemos ser esse outro Cristo, testemunhando o que a igreja nos ensina. E neste momento final, então, peçamos ao Senhor que cuide do campo que é o nosso coração, como nós lemos como nós tivemos na iluminação bíblica no encontro de hoje. Que Ele possa cuidar do coração de cada um de nós, a fim de darmos bons frutos com esta formação. Pois se esse campo que é o nosso coração não for bem cuidado, não for bem tratado, aí vai crescer o mato, vai vir os animais e destruirão a lavoura que é o campo do nosso coração. Pedimos a intercessão então de Nossa Senhora da Fé, para que nos ajude a sermos testemunhas fiéis do Teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da Senhora Santana, desça sobre cada um de nós a bênção de Deus. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.